Vamos ler Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eu lembro que nosso irmão esteve nos falando sobre isso essa semana, as crianças, sobre o bom samaritano. Mas eu quero falar sobre compaixão, misericórdia, que é quase a mesma coisa, né? Começando com o verso 25, Lucas 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus respondeu com esta parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Interessante. O sacerdote, o religioso, o que ensinava, viu aquele homem e deu volta, olhou para o outro lado e seguiu viagem. Olha as personagens que Jesus usa nessa parábola. Também o levita, que era uma tribo especial, uma tribo sacerdotal, eram os homens encarregados de manter o evangelho, ensinar o evangelho, mas ele não quis pôr em prática, cortou volta. E o samaritano, que é o tipo que os judeus odiavam, entende? Eram os seus vizinhos odiados, desprezados, atirado, quer dizer, fora da comunhão, foi o que se condoeu de íntima compaixão. Então, quero falar disso, compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus: vai e faz da mesma maneira. Que o Senhor seja com cada um. Podeis assentar? Ao ler
as Escrituras, Romanos, capítulo 1, ali no final do capítulo, ao ver o que disse Paulo a Timóteo, nós vemos que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam duras, sem paciência, sem amor para com os bons, seriam intolerantes, seriam pessoas, como diz, que não teria misericórdia, paciência, seriam pessoas difíceis, não é certo? E isso é o que o mundo é. Nós vivemos nisso aí. Por isso, o mundo não é um modelo para o cristão. Não é um modelo para o cristão. Quando o cristão procura manifestar as virtudes de Deus, muitas vezes ele é taxado até pelos seus próprios irmãos, de um bobinho, de uma pessoa que não é inteligente. Por quê? Porque não segue o padrão ali de fora. Mas lembre-se que o padrão ali de fora está contra Deus. Eu quero falar nessa manhã, entende? Que procurando para sermos melhores cristãos, melhores pessoas, apresentarmos um melhor testemunho, entende? E lembre-se que você tem que se esforçar, fazer a sua parte, com a bênção de Deus você conseguirá. Nunca diga, não posso, não dou conta. Não, não. Deus nos chamou para que possamos fazer brilhar o seu nome. Então, a minha preocupação sempre, como eu tenho vos dito, não é trazer explicaçõezinhas técnicas, entende? Em muitos pontos dentro da mensagem, e encher a vossa cabeça até de conhecimento certo. Do que adianta um conhecimento certo se a vida está lascada? Desculpa a minha expressão lascada, né? Mas do que adianta? Não é o conhecimento que vai pôr ninguém no arrebatamento. Agora, precisamos conhecer aquilo para podermos viver. Então, vamos preocupar com aquilo que devamos pôr em prática, viver. O nosso dia a dia, e o próprio Senhor Jesus nos disse que não é para a gente estar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, basta a luta de cada dia, né? Então, o profeta, eu sei que ele tem uma mensagem que ele diz assim, reprovação por causa da palavra. Caráter não é um dom, é uma conquista. E muitas vezes se pensa, muitos de nós pensam, eu pensava quando era novo, que uma vez convertido, tudo Deus tem que fazer e tudo para, entende? Aquela pregação, não sofra mais. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis problemas. Eu venci, quer dizer, vocês também vencem. É uma batalha. Mas a gente pensa que tudo agora tem que ser um céu azul. É bênção. Nunca as bênçãos é sinal da aprovação de Deus. E nunca as lutas é sinal de reprovação da parte de Deus. Entende? Temos que entender e ter o equilíbrio certo. Agora, eu quero falar sobre compaixão ou misericórdia. Ninguém pode ter um sem ter o outro, né? Agora, nós, como cristãos,
não podemos ser cristãos sem o Espírito de Cristo em nós. Eu creio que eu dou conta de obedecer qualquer religião que há sobre a terra, desde maometano, seja o que for, por mais estrita que ela seja. Por mais estrita que seja algum segmento dentro do cristianismo. Mas eu não consigo ser um cristão, e nem você consegue ser um cristão, sem o Espírito de Cristo. Porque o que nos faz ser cristãos é o Espírito de Cristo em nós. E o Espírito de Cristo em nós traz a natureza de Cristo para nós. É por isso que você tem essa batalha, tem essa luta, como Paulo disse, que ele via nele uma tempestade, uma luta, o bem que queria fazer, não faz. Isso é porque você adquiriu uma nova natureza. E essa nova natureza sempre, ela está peleando, como diz o gaúcho, com a velha natureza. Entende? A carne contra o espírito, o Davi contra o Golias. O homem de fora é o Golias, mas pela graça de Deus, o homem de dentro, com a bênção de Deus, o nosso Davi, sempre haverá de vencer. Sempre vencerá. Então veja, você tem as lutas, é porque você tem a bênção de Deus, a natureza de Deus. Se não tivesse, estarias ainda no pecado, estaria no mundo, coisa que não tínhamos quando estávamos lá, fora, no mundo, perdidos. Entende? Mas hoje tem. E aí está um sinal. Entende? Se a carroça ela está quieta porque ela está cheia. Agora, quando ela não está cheia, então ela faz muito barulho quando vai para a roça. Mas ela volta quieta. E é um sinal de quem geme, é um sinal que tem o Espírito Santo. É um dos sinais. Paulo mesmo diz isso em Romanos 8, que nós também gememos. Mas vamos aqui. Vamos tratar daquilo que nós precisamos para vencer o nosso dia a dia, né? A compaixão, misericórdia, foi uma das grandes virtudes que Deus sempre se manifestou. Por toda a Bíblia, nós, desde o Jardim do Éden, por todo o trajeto escriturístico, nós vemos Deus usando de misericórdia, castiga também, mas sempre estende os braços para o seu Israel, para o seu povo, para todos que temem a Ele. Então, Deus é um Deus, como pregou o irmão Brana, o Deus que é riquíssimo em misericórdia. Não é que Ele é rico, não, é superlativo, riquíssimo em misericórdia. Não é que Ele tem uma quantia mínima, não. Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele sempre manifestou as suas misericórdias e segue manifestando. Porque isto é o que Ele faz parte da sua natureza. Então, nesta manhã, vamos olhar no espelho de Deus, olhar para nós mesmos, e vamos ver o que é que estamos refletindo no nosso dia a dia, na nossa vida.
nós vemos que Jesus, ele tinha compaixão até dos seus inimigos, a ignorância. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entende? Ele tinha compaixão de ver aqueles religiosos tão duros, tão cegos, e se opondo à verdade, à luz. Ele tinha compaixão até dos seus inimigos. Não é? Então, ele não tinha prazer. E a natureza humana, ela por si, ela já é malvada. Bem feito, está vendo? E tem pessoas que são hábeis em aplicar a desgraça ou algum tropeço de alguém, está vendo? Foi por causa disso que um dia fez comigo. Quem te diz que foi contigo? Mesmo que se fosse, você nunca deveria se jactanciar. Entende? Fulano morreu, viu? Por causa disso. Quem é quem? Eu lembro que o profeta disse, se eu tivesse prazer na desgraça de alguém, isto me mostra que eu tenho que fazer uma viagem ao Calvário. Quer dizer, eu teria que me converter. Porque o Calvário não olha dessa forma, não ensina desta forma. Jesus não correspondia o mal por mal, não. E Paulo nos ensina que não é para devolvermos o mal pelo mal. Por isso que a doutrina de Jesus não foi aceita, porque a lei era dente por dente, olho por olho e dente por dente. E Jesus disse, está escrito, aborrecerás seus amigos, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, vos caluniam, alegrai-vos quando disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos. Não é fique com raiva. Então, ao olhar neste quadro, neste espelho de Deus, vamos dizer, a gente se vê como nada. Ainda somos muitos naturais, sabe? A misericórdia. O que é misericórdia? Segundo o dicionário, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Então, aquele sentimento, como teve o samaritano, né? De íntima compaixão por ver aquele homem ali ensanguentado, quase morto, roubado. Entende? Aquele sentimento íntimo, essa compaixão íntima, é o que fez com que ele desapiasse do seu animal. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que chegar a tempo. Não, ele tirou todo o tempo. E se você vai praticar compaixão, você vai ter que tirar tempo para isso. Foi lá, pegou aquele homem, quem sabe, lhe deu uns goles de água, lavou o que pôde as suas feridas, pôs o azeite e tratou, atenuou, pôs ali as faixas, levantou o camarada nas suas costas e pôs em cima do seu animal,
e ele foi puxando aquele animal com aquele samaritano, aliás, com aquele homem. O homem que o religioso não quis se comprometer, e se cobrasse dele, ele ia ter Bíblia para responder. Tem gente que tem Bíblia para tudo. Para se defender, não para se comprometer, para se defender. Tem a Bíblia para outros, menos para si. Então, e ele foi e ainda assumiu o compromisso de atender as despesas ali. Deu o que pôde dar e assumiu o compromisso. Aí está o exemplo, irmãos, de alguém que sentiu, como diz aqui, de íntima compaixão, e vendo-o, moveu-se de íntima. Quer dizer, algo que veio lá de dentro do coração. Uma compaixão. E compaixão é o quê? É este sentimento. Quando você vê alguém em necessidade, alguém que passou por uma tragédia, desgraça, não importa. Então, aquilo veio uma dó, entende? Por aquela pessoa. O irmão Branham, nessa mensagem, Deus que é rico em misericórdia, ele nos mostra isso aqui. Vou afastar um pouquinho do meu tema. Aliás, para olhar o que disse o mensageiro. Em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 5, mostrando a misericórdia de Deus, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deixa-me ver se é Efésios 2. Eu estou lendo errado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que, noutro tempo, andastes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos deixar até aí a leitura. A Bíblia nos mostra que nós estávamos mortos. Quer dizer, separados de Deus. Morto é morto. E Deus olhou para a nossa condição, e a Escritura diz que Deus nos tem vivificado. O que quer dizer vivificar? Ele nos vivificou por Cristo, quer dizer, Ele nos deu a vida de novo. Olha a misericórdia de Deus. Não é porque nós éramos bons, não, pelo contrário. Ele tem sido misericordioso. E como um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece dos seus.
O que é um filho? É uma semente que está ali, no lombo do pai. E é através do santo matrimônio, essa semente ela vai se manifestar. Ali vem o seu filho, ali vem a sua filha. Aonde eles estavam? Em você. Então, veja que é igual à história da águiazinha. Ela tinha uma natureza. Todo filho, ele traz uma natureza, uma tendência. Entende? Parece-se com o pai, com a mãe. Ele tem uma certa inclinação, puxa pelos seus pais. E nós puxávamos por Deus, igual aquela águiazinha, que o ovo foi chocado lá no terreiro, debaixo de uma galinha. Por mais que ela convivesse ali no terreiro, alguma coisa dizia, olha, não está bem certo. Não é isto. E a galinha, lá ia os pintinhos, mas a águiazinha ia também, mas até que um dia ela ouviu um grito que casou com a alma dela. E Deus sabia que os seus filhos estariam nesse mundo decaído. Olha bem, por isso que ele preparou um caminho. Olha para você mesmo. Lá atrás, desde criança, por mais errado que se vivia, mas havia aquela natureza ali, aquela tendência, aquela pequena inclinação. E Deus simplesmente veio por isso, para resgatar aqueles que eram remissíveis. Então havia uma tendência, uma inclinação de ser redimido, então ele veio para esses mesmos. Porque há pessoas, irmãos, que para eles não existe nenhum correspondente ali dentro do coração deles. É igual você passar um imã por cima de um caco de telha, pedaço de pau, mas aquele que tem a natureza do imã, ele se mexe. O evangelho lhe toca. E aquela águiazinha se foi embora com a mãe, né? Então, Deus, sempre nós vemos Ele usando de sua misericórdia com o povo israelita, com a nação israelita. Aquela gente cometia pecado, fizeram um bezerro de ouro, aí está o teu Deus que te tirou do Egito, ó Israel. Aquela gente, olha, fazia de tudo, se rebelava, murmurava. E Deus sempre estava tendo misericórdia, suportando, relevando. Entende? Por quê? Era todo Israel que eles eram beneficiados, mas havia sempre dentro deles os verdadeiros israelitas. Assim é, dentro deste mundo, Deus tem os seus também. E a igreja é um tipo de Israel. Israel é uma sombra. Então, as misericórdias de Deus, elas seguem ainda hoje. Olha para a sua vida, olhe para você mesmo. Você vai dizer como Davi, se não fosse as misericórdias de Deus, há muitos teríamos sido consumidos. Nós vemos que Jesus se desviou da estrada e tomou um caminho e foi longe. E depois voltou pelo mesmo caminho para prosseguir a viagem. Ele foi lá na terra samaritana, numa cidade chamada Sicar.
porque ali tinha uma semente. Uma mulher que já havia casado com 5 homens e não adiantou. E ela estava vivendo com o 6º. Vai ver que ela era difícil, né? Mas ela tinha uma questão. Quando Jesus pediu água, és tu, judeu, e pede a mim água samaritana? Nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é só Jerusalém? Então você vê que, além de tudo, ela tinha uma preocupação. Era uma pepita de ouro, por mais que estivesse no barro, nunca deixou de ser um ouro. E Jesus foi lá por ela. Olha a maneira que Deus te alcançou. Às vezes o irmão sai de um lugar sem entender, sem saber. Mas é que ele tem que chegar até aquela pessoa. Deus é que guia as coisas. Entende? Se fosse pelo pastor, nunca aquela pessoa ouviria o testemunho. Deus é quem faz a obra. Entende? Deus é quem faz a obra. Nós vemos Deus manifestando a sua misericórdia. Ali está aquela mulher apanhada em adultério. Quando os religiosos, com pedras na mão, sempre eles carregam pedras. Sempre eles estão por aí sempre com pedras. E tem base bíblica. Senhor, encontramos esta mulher em pleno ato e a lei nos diz que devamos as tais apedrejá-la. Tu, porém, que dizes? Eles queriam pegar Jesus contra as Escrituras, né? São João 8, você vai ver isto. Jesus só disse o seguinte, ele escrevendo ali no chão, depois, por certo, ele apagou. Eu não sei o que ele escrevia, mas eu acho que ele escrevia o pecado deles ali. E eles insistiam. Jesus levantou e disse, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nunca uma pessoa, ela vai conseguir usar de compaixão se ela não se colocar no lugar daquela pessoa. Ali está aquela pessoa machucada, ali está aquela pessoa ferida. Ali está aquela pessoa decepcionada. Antes de qualquer atitude, você tem que perguntar, e se fosse eu no lugar dela, no lugar dele, no lugar dessa família? Se você nunca se colocar no lugar da pessoa, deixar extravasar o teu sentimento, você nunca vai usar de compaixão, de misericórdia. E lembre que a misericórdia é tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Logo mais nós vemos que as pedras começaram a cair. Pum! Quem foi que soltou a sua pedrona? Essa era grande. Era o rabino de barba branca, era o homem. Era o expoente da religião daquele lugar. O auxiliar olhou, pum. O diácono olhou, pum. Entende? Pum, 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 pum. Até as crianças soltaram. Por quê? Jesus mandou que olhasse para você mesmo. Olhasse, antes de jogar pedra, olhe. E se fosse sua filha?
E se fosse seu filho que caísse nessa desgraça, na destruição do seu lar, e se fosse você, se nunca se colocar no lugar da pessoa, nunca faremos um bom juízo daquilo. Nunca iremos agir corretamente. Por isso Jesus disse, aquilo que vocês querem para vocês, aplique para as pessoas. Nós vemos como Deus é misericordioso. Ali estava Maria Madalena, cheia de demônios, prostituta, entende? Uma mulher vulgar. Mas Deus entrou em cena. E a libertou daqueles espíritos. Esta é a natureza de Deus. E Deus, ele mora em seu povo com a sua natureza. O novo nascimento, ele deve trazer isto. O que é o novo nascimento? É novo. Sinal que o velho teve que morrer. Veio uma nova planta. E o novo nascimento, ele demonstra isso. Aí está. Se você tem que questionar, questione o seu novo nascimento, a sua natureza. Porque pelos frutos é que se conhece a árvore. Jesus chegou a dizer, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Quer dizer, vocês têm pedras na mão, vocês têm isto, vocês dizimam, até o coentro lá da horta, vocês são, quer dizer, miudeiros em tudo isto. Aquele fariseu, eu oro 3 vezes, jejum 3 vezes por semana, e oro, entende? Mas graças te dou, não sou como aquele miserável publicano, traindo seu povo, tirando nosso dinheiro, dá para romano. Te dou graças, Senhor. Quanto orgulho. Eu penso que até hoje aquele fariseu está lá. Não sei porque eu vim parar no inferno. Se eu cria na mensagem, se eu era dizimista, se eu guardava o sábado, se eu jejuava e orava, eu não mentia, nem roubava. Eu acho que até hoje ele está lá batendo no peito, dizendo, não sei porque vim parar aqui. E o pobre do publicano não tinha nem coragem de olhar para cima, se sentia tão indigno, só batia no peito e dizia, ó Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz que ele desceu justificado. Deus se mostra duro com um homem duro, mas Deus não aguenta uma pessoa que se humilha diante dele. É isso aí. Por que que Deus age assim? Porque essa é a natureza dele. No dia do Pentecoste, ele veio viver na sua igreja. E ele não foi embora, não. Ele está aí na sua igreja. Que natureza sua igreja? Que natureza você? Que natureza nós devemos manifestar? Porque a tendência natural humana é vingar, você sabe. Bem feito, é achar bom. Então, principalmente de alguém
que te aborreceu, que fez algum mal, te causou algum prejuízo, ou levantou alguma calúnia, ou aprontou qualquer maldade contra o homem, a natureza velha é vingativa, é rancorosa. Guarda rancor, guarda espera, para aquela hora que possa dar o bote como a cobra, espera com calma até a hora de dar o bote certeiro. Irmãos, se Deus fosse nos tratar como tratamos um ao outro, o que seria de você? O que seria de mim? Então, antes, olhe para você mesmo. Olhe para ti mesmo. Porque é com isso que nós devemos nos preocupar. Jesus nos mostra, creio que é Mateus 18, né? Do credor incompassivo, devia um montão para o seu senhor. E naquele tempo, a pessoa tinha que pagar a dívida, nem que a mulher fosse vendida como escrava, os filhos, as terras, se um parente não pagasse, ele ia ficar preso até aquela dívida fosse paga. Talvez ficaria preso o resto da vida. Ou tinha que trabalhar para aquele senhor como escravo, até que a dívida fosse paga. E o homem caiu de joelho. Quando é a gente, que a gente quer que use misericórdia. Caiu de joelho e, tem misericórdia, eu vou pagar, tenha paciência. Tenha isso. E o homem pegou, perdoou aqueles miles e miles, né, de valores. E o camarada levantou dali, agora eu quero ver aquele fulano que me anda devendo aqueles R$100. Ele foi perdoado, vamos dizer, em 100 mil, e agora caçando, e pegou o outro ali, me paga, e me paga, e me paga, e meteu na prisão. Daqui um pouco o Senhor fica sabendo da atitude. Chamou e disse, escuta, eu não te perdoei tanto, porque você me suplicou. Você não deveria ter compaixão do teu semelhante? Você não deveria perdoá-lo como eu te perdoei? Como Deus tem nos perdoado, Deus tem nos salvado, Deus tem nos ajudado. Olha bem a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por muitos anos, eu não podia fazer essa oração. Mas foi uma batalha, mas Deus me deu graça e eu venci. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas. Olha que é condicionado. Assim como perdoamos aos nossos devedores. É condicionado. E logo Jesus diz, porque se não perdoardes, também não sereis perdoados.
E Jesus ainda nos diz, com a mesma medida com que vocês medirdes, vocês serão medidos. Cada um é que estabelece a sua medida. Então, irmãos, devemos nos preocupar com as nossas atitudes. É você uma pessoa misericordiosa, compassiva? Ou é aquela pessoa dura? Comigo é assim. Aquele homem duro dentro de casa, os filhos mais têm medo dele do que... Não confunda honra por medo. Não. Olhe para a tua estrutura. Olhe para dentro de você. Todas as vezes chegamos diante de Deus, Senhor, nos perdoa. Senhor, tenha misericórdia. Não é assim? Estamos diariamente pedindo a Deus ter compaixão, ter misericórdia da gente. E pelo próximo. E quem é o próximo? É aquele com quem você usa de compaixão. E só se usa de compaixão porque vê que está sem condição de nada. Será que você não pode perdoar aquela dívida? Não te faz falta? Soltai, soltar-vos-ão. Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada, deitarão em vosso regaço, disse Jesus. É hora de soltar muitas coisas, irmãos. É hora de esquecer muitas coisas. A vinda de Jesus está aí. Por que guardar aquele ressentimento contra aquela pessoa, quem sabe, numa hora de falta de vigilância, uma hora de estava nervoso, soltou alguma palavra, tomou alguma atitude, e você guarda essa lembrança? É hora de soltar as coisas. Passou já da hora. Deus quer ver uma igreja, a igreja dele, com as ações dele. Porque elas é o que prova o tipo de espírito que temos. Nunca existe um perdão 100%, vamos dizer, um perdão de coração, sem primeiro ter compaixão, ter dó. Ter dó. Então é justamente a compaixão que guia as nossas ações. Foi ela que guiou o samaritano a se empenhar pelo bem-estar do próximo, desconhecido, sendo que a gente não faz nem pelo irmão, nem pelos conhecidos, né? Parente, às vezes. Mas ali era um desconhecido. De onde veio esse cara? Ele não olhou para o tipo da pessoa, ele olhou a situação da pessoa. Não importa se seja
alto ou baixo, rico ou pobre, branco ou negro. Aquela pessoa estava em uma condição necessitada. Se não houvesse um socorro, morreria ali. Quem sabe se esvaindo em sangue. Ele não olhou por quem. Eu recordo de um velho hino que diz: fazer o bem sem olhar a quem é um dever cristão. Vocês conhecem o hino. Então, irmãos, a compaixão guiou as atitudes daquele samaritano. A compaixão de Cristo por aquela mulher, a situação dela haveria de ser apedrejada. Ora, vai, eu não te condeno também, vai, e não peques mais. Aí está um ponto que devemos analisar. E você agarre a chance que Deus te dá, ou que o irmão lhe dá. Não faça mais isto. Não faça mais isto. E Jesus diz, para que não te suceda coisa pior. E as Escrituras nos diz, aquele que confessa e deixa. Não é confessar, eu acertei. E está indo de novo. De novo, de novo, de novo. Ontem ouvimos o pregador falando que Deus cansa. Até quando? Vai, não peques mais. Até quando? Quer dizer, toda vez que dá vontade de fazer a coisa errada, você vai? E se Deus permite? Porque Deus, você não pode enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Deus, ele está olhando lá dentro do coração. E ele sabe quando a pessoa realmente está arrependida, realmente quer se afastar daquilo ou não. E se ele entrega na mão daquele espírito do diabo, já que quer fazer isto, então faça. Como ele largou esse mundo velho, que conheceu a Deus e não deu a glória devida, mas se inflamaram também, Deus disse, os entregou às concupiscências da carne, homem desonrando outro homem, entende? Cometendo coisas feias, mulher com mulher, e aí está a situação. Por quê? É isso que querem. Então vai e não peques mais. Você recebeu perdão, recebeu a chance, não cometa mais. Não cometa mais, porque a coisa é diferente. Ah, pastor, e o que diz Jesus? Até 70 vezes 7? Vai. Vai. Isso mostra, há muita coisa que mostra o que você quer, o que você é. Porque o genuíno arrependimento leva a pessoa a deixar as coisas. Então, irmãos, aí está uma doutrina, não é doutrina, um ensinamento que nós precisamos, cada um necessita, viver isto. Viver isto.
Vocês vejam que o ministério do irmão Branham era motivado, aquelas curas, aquelas maravilhas, tudo, por um sentimento. Ele tinha dó das pessoas, se colocava no lugar da pessoa. É isso, tinha dó. O próprio Senhor Jesus se compadecia. Ali estava, então ele podia demonstrar o seu poder sobre a morte, sobre a lepra. Entende? Jesus era motivado pelos seus sentimentos. Por isso disse o profeta que o poder sem caráter é diabólico. Se não tem esse sentimento que faz parte do caráter, não pode ser de Deus, aquela coisa dura, seca, aquele homem legalista. Se você não crê como eu creio, ó, a porta está aberta. Que exemplo o irmão Branham te deu? Que exemplo Cristo te deu? Não é isso. Então, veja vocês. Eu recordo de Jó. Quando Jó, naquela situação deplorável, os seus amigos vieram ali estar com ele. Mas Jó precisava mais da compaixão deles do que dos seus conselhos. Jó, você pecou. Jó, alguma coisa você fez errada. E Jó dizia, não, de forma alguma. E a coisa era isso. Antes de terem compaixão, entende? Eles o acusavam. Não tinha misericórdia. Não se colocava no lugar do seu irmão. Agora, irmãos, nós vemos que Jesus, ele viveu naqueles dias aquela sociedade elitizada, religiosa. Veja como que eles agiram contra Jesus. Sempre procurando apanhá-lo em alguma coisa para condenar. Até que conseguiu e o crucificou, né? E Jesus sentia misericórdia, compaixão daquela própria gente cega. Agora eu quero falar um ponto aqui. Há uma coisa que todo pastor se preocupa, penso eu. E se não se preocupa, deveria se preocupar. Há muitos anos atrás, eu estava com o pastor Vanderlei, e sempre a gente ora aqui, ali, né, diante de alguma coisa, e ele fez uma oração. Eu guardei aquilo. Um pastor sempre ele tem um temor. E ele disse, Senhor, que eu não seja, a gente que é pastor, que não seja aquela pedreira aonde a pedra bate, resbala e se perde. Mas que também não seja aquela peneira que tudo passa. Quer dizer, em outras palavras, que eu não seja aquele homem duro, cego, que não tenha compaixão. Mas que também eu não venha ser aquela peneira, que tudo que é pecado vai entrando, vai tomando conta.
Então, o que precisamos, e isso se aplica em casa, isso se aplica na vida de todos. Cuidado para você não ser uma pedreira ou não ser uma peneira. Porque se torna uma peneira, daqui a um pouco você está participando de pecado alheio. E isso aí já não é compaixão, mas é cumplicidade. Ore a Deus para que te dê um centro. Quero ser compassivo, Senhor. Dá-me o centro para tudo isto. A maneira correta. O discernimento. Isso precisa para a condução da família. Isso precisa para a condução da igreja. E como eu disse, este é um temor que todos têm, não só os pastores. Então, pastor Pedreira, muitos dedos vão estar em riste ali naquele dia te condenando. Vamos dizer assim, pastor Peneira também. Ali está Deus dizendo, por que você fez isto? Pai, mãe, irmãos, nós somos uma família. E uma família, um luta a favor do outro. Antes de terminar, eu quero terminar com essas leituras aqui. Compaixão. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o 9. Vamos lá. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Cristo não pode ter um sentimento em mim e outro contrário em você. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, quer dizer, de coração, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. É o conselho bíblico. É o conselho bíblico. Efésios também, quero ler 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, as cartas, a Bíblia, nos direciona para esse lado. Por que andar contrário à orientação de Deus? Fiquemos de pé. Pai querido, Pai divino, Pai santo, Pai, nós queremos, Senhor, sermos mais humanos,
solidários, misericordiosos. Arranque, Senhor, toda dureza, toda ignorância, e que cada um possa ver o caminho que deve trilhar. Não somos o que devemos e nem o que queremos ser, mas não somos o que éramos antigamente. O Senhor começou esta obra e eu peço que o Senhor aperfeiçoe. Ajude, Senhor, cada irmão, cada irmã, ajuda-me, converta-nos a cada dia para o Senhor e que o mundo possa ver Cristo em nós. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a perdoar, passar por cima, mesmo não se esqueça, mas não leve aquilo como uma moeda que amanhã deva ser cobrada. Abençoa a tua igreja, Senhor. Faça-nos fortes nas ações cristãs, Senhor. Faça-nos vitoriosos. Eu sei que é com isto que devamos se preocupar. É a chegar à nossa vida, sermos como Cristo. Abençoe o teu povo e dê graça e vitória. Dê um coração compassivo, Senhor, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de bondade, como cantamos aquele hino. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a caminhar até o final, mas caminhar de uma maneira melhor a cada dia, Pai. Dê graça para cada família, cada irmão, cada moço, cada moça. Que o teu Espírito possa habitar e trazer, ó Deus, esses sentimentos e que eles sejam mais fortes do que os sentimentos naturais, humanos e carnais. Em nome de Jesus pedimos. Fica conosco. Amém.